Portanto, aqui no site, nós vamos ao botão Tratamento de Dados Pessoais. Temos aqui a possibilidade de preencher o formulário online mediante prévio cadastramento, mas não vamos fazê-lo por essa via. Vamos mostrar pelo formulário que pode ser baixado em PDF. Portanto, formulário em PDF pode ser baixado. Portanto, este é o formulário para a notificação de tratamento de dados pessoais junto da APD. O mesmo formulário serve para também solicitar autorização de tratamento de dados pessoais. E aqui vamos esclarecer uma situação. Portanto, quando estamos perante tratamento de dados não sensíveis, e aqui o doutor João Júlio já apresentou o conceito de dados pessoais e o conceito de dados sensíveis. Portanto, quando se tratam de dados não sensíveis, o procedimento a notificar o tratamento da APD, portanto, é uma mera notificação. Se tratar de dados sensíveis, ou seja, se do leque de dados a tratar constar um único que seja dados considerado sensível, aí o que se requer é uma autorização para o tratamento desses dados. Mas o formulário é o mesmo, é um formulário único. A APD é que vai, portanto, em função dos dados que forem declarados, vai, portanto, poder aferir se está perante uma notificação ou um pedido de autorização. Esse é um trabalho de casa que caberá à APD. Portanto, os elementos constantes no artigo 36 foram trazidos aqui para este formulário. E o primeiro elemento é a identificação do responsável pelo tratamento. Antes, obviamente, se tratando de uma primeira notificação, deverão assinalar na caixa, conforme assinalado, aonde se encontra o cursor. A seguir, Não, está lá no separador. Está no separador? Não, lá em cima. Deixa eu fazer um clique aqui. Aqui, tratamento de dados. Pois. Tá, pronto. Muito obrigado. Perdi-me um bocadito aqui. Pois, conforme dizia, após assinalar se trata da primeira notificação ou alteração de uma notificação anterior, aqui, relativamente ao número do processo e o ano, portanto, isso é a APD. A APD que vai dar tratamento a estes elementos. Portanto, o responsável pelo tratamento deve assinalar se trata de uma pessoa singular ou pessoa coletiva, deve, portanto, indicar aqui o nome ou denominação, o nome comercial, a atividade que desenvolve e aqui o número da identificação fiscal. Seguidamente, portanto, o endereço da entidade, a província onde está instalada, o município, o distrito, rua, etc. O número de telefone, se tiver mais de um, pode indicar os dois. A caixa postal, o e-mail, país, no caso, se estiver representado aqui, se estiver sediado em Angola. No caso de não estar sediado em Angola, então indicar o representante. Aqui devem, portanto, constar os dados do representante, nomeadamente o nome comercial do representante, o município, o bairro, a rua, o nome da pessoa de contato, o e-mail e o número de telefone, no caso do representante. Naqueles casos em que a empresa está estabelecida no território nacional, portanto, estes campos devem permanecer em branco. Perdão. No ponto 2, devem descrever
a finalidade do tratamento desses dados. Portanto, o responsável pelo tratamento, como já foi dito pelo Dr. João Júlio, é aquele que define a finalidade do tratamento dos dados pessoais. E aqui ele vai indicar a finalidade. Para que finalidade está a tratar esses dados pessoais? E no anexo 3 encontram-se elencados alguns tipos de finalidade em função do ramo de atividade de cada responsável pelo tratamento. Mas não se devem limitar aos que aí se encontram, porque, obviamente, não foi possível a agência elencar todos os que realmente, portanto, existem. Nós fizemos o possível de uma forma meramente indicativa. No ponto 3, farão, então, a descrição da categoria dos dados pessoais a tratar. Tanto os dados pessoais que contém cada registro de dados que a instituição trata. Então, nós temos aqui já alguns dados previamente elencados, são dados, em princípio, todos os dados aqui constantes fazem parte daqueles dados considerados dados sensíveis. E aqui, se porventura a instituição ou responsável pelo tratamento trata algum desses dados, é só assinalar portanto, na caixinha correspondente. No espaço a seguir, vai indicar especificamente que tipo de dados dessa categoria, da categoria acima, assinalada, que tipo específico de dados trata. E a seguir, vai então enumerar a categoria dos dados, a lista dos dados a tratar. E aqui gostaríamos que os senhores responsáveis pelo tratamento prestassem atenção no que vamos dizer. Aliás, já foi dito pelo Dr. João Júlio que não vão enviar aqui a lista dos dados que tratam a APD. A lista que se refere aqui são a lista, vamos lá dizer assim, as categorias dos dados. Estamos a falar, por exemplo, se olharmos para o bilhete de identidade, no bilhete de identidade vem o nome, a filiação, data de nascimento, etc, etc. O que nós vamos colocar aqui é tipo de dados que trato. Trato o nome, trato o NIF, trato o número do bilhete de identidade, o número do passaporte, vamos lá dizer, imagem, etc, etc. Portanto, o que nós vamos escrever mesmo aqui é lista de dados a tratar. Trato o nome, vamos colocar uma vírgula, vamos colocar, trato o NIF, vírgula, trato o número do bilhete de identidade, imagem, etc, etc. Portanto, não vão colocar aqui Antônio Manuel Pedro, Francisco Pedro, não é isso. É apenas referência. Vamos olhar, por exemplo, num formulário que deve ser preenchido por um funcionário para controle de recursos humanos. E no formulário vai ter determinados campos, campo nome, número do bilhete, NIF, etc, etc. Então, esses campos do formulário é que vão ser colocados aqui. Peço desculpas, estamos a insistir muito nisso, porque tem sido, se me permite a expressão, uma dor de cabeça entender isso. Por isso que estamos a insistir. Repito, os campos do formulário é que vão ser colocados aqui. Tem o campo nome, campo NIF, campo, vamos lá, número do bilhete de identidade. Então, esses são aquilo que nós chamamos de lista de dados pessoais a tratar. E não já o nome Pedro Francisco, Miguel Antônio, NIF número 001, não é isto.
Penso que deve ter ficado claro. A seguir, devem indicar a forma de recolha desses dados. Como é que o responsável pelo tratamento obteve esses dados? É recolha direta? Se for, assinalar. Essa recolha direta foi feita como? Presencialmente? Foi por telefone? Por impresso? O titular dos dados teve que preencher um impresso? Os dados foram recolhidos via internet? Via URL? Se não for nenhuma dessas formas de haver uma outra, indicar aqui. A seguir, sabemos que também outra forma de recolha dos dados é recolha indireta. Se for o caso, assinalar, e até há casos em que os dados podem ser recolhidos, de duas formas, de forma direta e também de forma indireta. Por exemplo, em uma fonte acessível publicamente, né? Então devem descrever qual é a fonte acessível publicamente onde foram recolhidos esses dados. No ponto 5, vão, portanto, indicar se existe ou não a comunicação de dados a terceiro. Se existir, assinalar que sim. Se não existir, assinalar não e pronto, já não precisa preencher nada. Se indicar que sim, que existe a comunicação, então deverão preencher o quadro abaixo. Devem indicar a entidade que foram comunicados os dados, por exemplo, Instituto Nacional de Segurança Social, condições de comunicação. Aqui, condições de comunicação, não estamos a tratar, não estamos a falar, o que nós queremos não é que nos indiquem o meio pelo qual a comunicação foi feita. Não. O que nós precisamos é que nos digam condições legais, que fundamento legal foi usado para comunicar esses dados. No caso INSS, e aqui estamos a falar do exemplo do ficheiro de trabalhadores, estamos a falar de condições como, por exemplo, obrigação legal. A Lei Geral do Trabalho exige que o empregador, portanto, tem que acautelar o sistema de segurança social do funcionário. Portanto, é uma obrigação legal. E aqui, tanto na tabela a seguir, vão indicar, na coluna a seguir, vão indicar o tipo de dados transferidos. Outra vez, aquela história. Vamos colocar aqui nome, transfiro o nome, o NIF, o salário, fotografia, etc, etc. Aqui uma observação, caso o número for superior a 8, tanto caso os dados forem transferidos por mais de 8 entidades, podem anexar uma lista, seguindo esta forma de organização, tanto consta aqui como consta da tabela, e preencherem para, portanto, assim, abarcar todas as entidades que recebem esses dados em jeito de comunicação. No ponto a seguir, o responsável pelo tratamento vai indicar se existe ou não um processamento externo da informação. Isto é, se esses dados são processados por uma empresa subcontratada. Se sim, vão indicar aqui a entidade, portanto, o nome da empresa, o município, o bairro e a rua. Se não, é só assinalar aqui não e nada mais. No ponto a seguir, ponto 7, vão indicar se existe interconexão de tratamento de dados pessoais. E aqui a interconexão, de acordo com a lei, é quando o responsável pelo tratamento socorre-se de ficheiros distintos, como, por exemplo, comparar o dado de um ficheiro com o dado de outro ficheiro mantido por si, ou então os dados de um ficheiro mantido por si
com os dados de um ficheiro mantido por outro responsável pelo tratamento. É isso que a lei, portanto, considera como uma interconexão de dados. E isso pode ser feito de modo, portanto, documentos em formato físico ou em formato digital, socorrendo-se de meios eletrônicos. E quando for o caso, se assinalar sim, deve descrever a finalidade, para que finalidade vai fazer essa interconexão de dados, o tipo de dados que vai relacionar de um ficheiro com outro ficheiro e os responsáveis pelo tratamento. Se não, vai assinalar não e simplesmente passa para o ponto seguinte, que é o ponto 8º. No ponto 8º, como um imperativo legal também, nomeadamente no princípio, no artigo constante, no artigo 11 da Lei da Proteção de Dados Pessoais, deverão indicar o prazo máximo de conservação dos dados. E aqui alertar que, de acordo com a lei, os responsáveis pelo tratamento só devem manter os dados durante o período que originaram a recolha desses dados, durante o período de execução da finalidade que originaram a recolha desses dados. É claro que existem algumas exceções. No ponto 9, vão indicar o modo como o titular dos dados poderá exercer os seus direitos, nomeadamente o direito de acesso. Para isso, vão indicar em que morada o titular dos dados poderá exercer os seus direitos. Portanto, vamos olhar aqui para o município, bairro, rua, por telefone, correio eletrônico, e indicar mesmo de que forma é exercido esse direito. Se é de forma presencial, assinalar aqui. Se for de forma escrita, assinalar aqui. Se não for nem presencial nem escrita, então indicar uma outra forma e descrever aqui qual é esta outra forma que disponibiliza ao titular dos dados para que ele, possa exercer os seus direitos, nomeadamente o direito de acesso, direito de ratificação, direito de atualização e direito de oposição ao tratamento dos seus dados. No ponto 10, deve indicar se existe ou não transferência de dados para fora do território nacional. Se sim, deve indicar para que entidade. Por exemplo, os meus dados vão ser transferidos a Portugal Telecom. País, Portugal. Dados transferidos, a mesma história. O nome, número do bilhete, número do telefone, o NIF, o IP, etc, etc, etc. Fundamento. Olhar para os fundamentos legais que estão já previamente elencados no anexo 4, nomeadamente consentimento, se houve ou não consentimento titular dos dados, se é um país com nível de proteção de dados adequado, se é por força de um contrato, etc, etc. Aqui, na nota 1, caso o número for superior a 8, portanto, caso esses dados forem transferidos para mais de 8 entidades, podem anexar uma lista com as entidades, país, dados, respectivos fundamentos. Se o fundamento para a transferência for de país com proteção de dados adequado, não é obrigatório, mas a agência agradece se anexarem documentos ou referência que atestam essa condição. Na nota 3, indica de que, no caso em que o fundamento for por contrato ou empresa do mesmo grupo, aí sim é obrigatório, deve anexar o contrato ou a política de proteção de dados em vigor no grupo. Porque são esses elementos que a agência vai analisar e vai contar muito na autorização, portanto, no juízo final que a agência vai ter em relação àquilo que deve ser a posição da agência.
No ponto 11, vão, então, descrever as medidas de segurança física que implementa para a proteção desses dados. Vão dizer que os dados são guardados, vamos lá, os dados em formato físico, por exemplo, são guardados numa sala de arquivo, com janelas gradeadas, enfim, com sistemas de detecção de incêndio, com sistemas de combate a incêndio, não só detecção, mas extinção mesmo de incêndio, as portas são blindadas, etc, etc. E outras medidas físicas, né? Como, pronto, usos de sistemas de CCTV, controles biométricos, etc, etc. Aquelas medidas que servem para proteger todos aqueles ativos tangíveis. Quando estamos a falar de medidas de segurança lógica, estamos a falar daquelas medidas que visam a proteção dos ativos intangíveis. E aqui deverão especificar que medidas são essas. Estamos a falar de implementação de firewall, tanto antivírus, tanto medidas como, por exemplo, sistemas de autenticação, IDS, VPNs, criptografia, segmentação das redes, etc, etc. Todas essas medidas que visam a proteção dos ativos intangíveis, quer de cibersegurança, quer de segurança da informação de uma maneira geral. Caso se tratar aqui uma nota, tanto a esclarecer, que caso se tratar de um serviço subcontratado ou terceirizado, deve anexar o contrato entre o responsável pelo tratamento e o subcontratado ou terceiro, mas este contrato tem que ter cláusulas de proteção de dados pessoais. Designadamente, deve estar claro quem é o responsável pela proteção dos dados pessoais, que medidas de segurança física e lógica serão adotadas pelo subcontratado ou terceiro, e onde o titular dos dados pode recorrer para o exercício dos seus direitos, bem como indicar em qual jurisdição deverá recorrer o titular dos dados em caso de violação de seus dados pessoais. No ponto 12, informação adicional, tanto aqui a agência requer que, caso o responsável pelo tratamento tenha consigo alguma informação que considere relevante, que possam, vamos lá, passo o pleonasmo aqui, ter alguma relevância no ato de apreciação da APD, pode anexar essa documentação. E aqui também é uma nota, os documentos a anexar devem estar traduzidos na língua oficial em Angola, que é a língua portuguesa. E, finalmente, então, colocar a data e assinatura. Portanto, esta é a forma de se preencher o formulário. Depois de preenchido, pode remetê-lo aqui na sede da agência, cita no Talatona, tanto na Rua do Mate, ao terceiro edifício, no complexo Clássicos de Talatona, tanto o edifício onde funciona precisamente o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, no 7º andar, ou então escanear e remetê-lo via geral@pd.ao. E a seguir, abaixo temos os anexos. Por isso aconselhamos que antes de preencher o formulário, leiam atentamente os anexos, porque lá constam instruções que nós reputamos portanto, esclarecedoras do modo como deve ser preenchido este formulário. Se não quiser fazer dessa forma, então pode diretamente preencher o formulário online mediante prévio cadastramento, conforme se vê aí.